Aula 13 de língua portuguesa, a última aula da semana, dos segundos anos, da escola EMEB Coronel Júlio César. Ouviremos o poema de Vinícius de Moraes, O Relógio. O Relógio, Vinícius de Moraes. Passa tempo, tic-tac, tic-tac, passa a hora. Chega logo o tic-tac, tic-tac e vai-te embora. Passa tempo bem depressa, não atrasa, não demora, que já estou muito cansado, já perdi toda a alegria de fazer meu tic-tac, dia e noite, noite e dia. Tic-tac, tic-tac, dia e noite, noite e dia. Na aula de hoje, precisaremos de estojo com lápis, borracha, apontador. Também usaremos essa folhinha, é uma atividade de segmentação, ela está dentro do saquinho. E é da barata, a barata a gente já viu na aula anterior, conheceu a cantiga. E para a aula de ortografia, essa cruzadinha do P e do B. E também vamos precisar do livro didático. Para iniciar a nossa aula de hoje, vamos começar então o projeto Animais do Pantanal. Semana passada eu já apresentei o projeto para vocês e hoje vamos trabalhar o verbete de enciclopédia. É a atividade 1. Vamos analisar o verbete. Temos essa atividade, tem o texto 1, texto 2 e texto 3. Somente um texto é um verbete. A gente já viu algumas características do verbete. E já sabemos que o verbete ele tem a finalidade de trazer informações sobre diversos assuntos. Sabendo disso, vamos ler os textos abaixo e marcar um X somente no verbete de enciclopédia. Essa atividade não está na folhinha, nós vamos fazer a leitura juntos e analisar juntos, ok? Então, texto 1. Num dia soalheiro de verão, a cigarra cantava feliz. Enquanto isso, uma formiga passou por perto. Vinha afadigada, carregando penosamente um grão de milho que arrastava para o formigueiro. Por que não ficas aqui a conversar um pouco comigo, em vez de te afadigares tanto? Perguntou-lhe a cigarra. Preciso arrecadar comida para o inverno, respondeu-lhe a formiga. Aconselho-te a fazeres o mesmo. Será que esse é um verbete? Ele está falando sobre alguma coisa específica? Vamos ver para o texto 2 agora. Ó. Os botos são golfinhos de água doce, mas apesar de serem parecidos, golfinhos e botos não são iguais. Os golfinhos são acinzentados, já os botos podem ser pretos, acinzentados ou meio avermelhados, como o boto cor-de-rosa. O bico do boto é mais comprido e possui pelos na parte de cima. A principal diferença entre eles é que os golfinhos vivem no mar e os botos em rios. O boto cor-de-rosa aparece nos rios da América do Sul, principalmente na Amazônia brasileira e na bacia do rio Orinoco na Venezuela. Esse texto está trazendo informações específicas sobre determinado assunto? Características, onde vive, como é. Será que é esse o verbete? Vamos ler o texto 3 para tirar a dúvida. Texto 3. Era uma vez 3 cabritinhos travessos que costumavam pastar numa colina onde havia um capim bem verdinho. Para se chegar lá, porém, tinham que atravessar uma ponte embaixo da qual morava uma bruxa terrível e horrorosa, que tinha um nariz curvo e comprido,
e uns olhos enormes, bem arregalados. E aí, será que esse é um verbete? Ele está trazendo informações sobre alguma coisa específica, características? Acho que não, né? Esse é uma história, um conto, né? E no texto 1, vocês já devem conhecer, é a fábula da cigarra. Então, texto 1, fábula. Texto 2 já lemos. Texto 2 é o verbete, que está falando dos botos e golfinhos, a diferença entre eles. E o texto 3 é um conto. 2. Agora faça uma lista das informações que aparecem no verbete. Então, temos que ler o texto 2 e coletar as informações que vão aparecer. Então, vimos que o verbete de enciclopédia é o texto 2, dos botos e golfinhos. E temos a resposta da atividade 1. Na atividade 2, queremos saber quais informações que aparecem no verbete. Então, vamos lá. Os botos são golfinhos de água doce. Então, está aparecendo o que em primeiro lugar? O nome do animal. No caso aí, dos botos e dos golfinhos. Mas, apesar de serem parecidos, golfinhos e botos não são iguais. Os golfinhos são acinzentados. Já os botos podem ser pretos, acinzentados ou meio avermelhados. Então, temos o que? As características físicas, como eles são fisicamente. A coloração, o tamanho do bico do boto. A principal diferença entre eles é que os golfinhos vivem no mar e os botos vivem em rios. Também temos as informações de onde eles vivem. O boto cor-de-rosa aparece nos rios da América do Sul, principalmente na Amazônia brasileira e na bacia do rio Orinoco, na Venezuela. Também temos a informação dos lugares onde podem ser encontrados. Então, num verbete de enciclopédia, essas são informações que devem aparecer. Então, analisamos esses 3 textos, descobrimos que o verbete é o texto 2 e recolhemos informações do verbete, que é nome do animal, como são coloração e características físicas, onde vivem e os lugares onde podem ser encontrados. Atividade 2, segmentação da cantiga A Barata Diz Que Tem. Usaremos essa folhinha, que já está dentro do saquinho, podem colocar o nome completo e a data. Atividade de segmentação, já fizemos da galinha do vizinho. E agora vamos fazer da Barata Diz Que Tem. O título está aglutinado. Lembra como temos que fazer? Pegar o lápis grafite, primeiro de tudo, e separar essa cantiga. Então, a barata diz que tem 5 palavras. Então, eu vou ter que fazer risquinhos para separá-las. Então, a primeira palavra é a, depois é barata, termina no a. Vou pegar meu lápis e passar um risquinho. Barata, tá separado. Diz termina no Z. Que, o que é que-u-e. E, por último, sobrou o tem, termina no M. A primeira linha da cantiga é igual a do título, então eu já posso copiar lá de cima. A barata diz que tem. Já tenho a dica também no final do verso de quantas palavrinhas eu vou ter que separar. A barata diz que tem, é igual do título, separei.
7 saias de filó. Sete. Sete, termina no E. Saias, termina no S. Saias. De filó. F-I-L-O. 4 palavrinhas. É mentira da barata. 4 também. É uma palavra de uma letra só. Mentira. Ra. Eu termino no ra. R-A. Da. D-A. Barata. Ela tem uma só. 5. 5 palavrinhas. Ela. Termina no A. Tem. No M. É. Sozinha. Sozinho é. Uma. M-A. Termina no M-A. Começa com U. E só. S-O. 5 palavrinhas. Aqui o ha, ho, eu já deixei separado. Na de baixo ela tem uma só, que é igual à última da primeira estrofe. Então é só copiar. 5 palavrinhas. A barata diz que tem, é igual ao primeiro verso da cantiga. Então eu também posso copiar lá os risquinhos. A barata diz que tem 5 palavrinhas. Um anel de formatura. Termina no M. Termina no M, não tô conseguindo pôr. Anel, som de U, mas não é com U que escreve. O L, quando ele está no final da sílaba, sozinho, ele tem som de U. Anel de formatura. Separei as 4 palavrinhas. É mentira da barata. Já tem lá em cima também. É só pegar a dica lá. É mentira da barata. 4 palavras. Ela tem a casca dura. Ela, lá, termina no lá, L-A. Tem a. O A é sozinho. Casca. Termina no K, C-A, dura. Então, a hora que eu separar todas as palavrinhas, daí eu vou pegar, eu vou pintar cada palavrinha de uma cor. A palavra do lado não pode ser da mesma cor, nem da anterior, nem a que vem a seguinte, tá? E nas linhas de baixo, eu vou escrever. O título tem uma linha embaixo na folhinha, então eu vou escrever separando aonde tem o risquinho. Olha lá como ficou melhor, como dá para ler melhor. Então o título eu fui separando onde eu passei o risco. Isso tudo depois que eu pintar cada palavrinha de uma cor. Daí do lado também tem as linhas, então eu vou escrever separando. Vou para a linha de baixo. Olho lá, 7 saias de filó. É mentira da barata. Tudo separadinho para a gente conseguir ler, entender que cada palavra tem que ser separada, elas não podem ser escritas juntos. Quem vai ler o que a gente escreveu tem que saber onde começa, onde termina.
Também não podemos esquecer dos pontos que tem ali na cantiga, olha lá, ponto final, vírgula, exclamação. Aqui, ha, 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 ho, 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 já está. Ela tem uma só. Tem muitos versos que eles são repetidos, então eu não vou ter dificuldade em escrever ele de novo, né? Eu posso copiar lá em cima. Um anel de formatura. E a dica de quantas palavras também é útil, porque eu vou ter que saber onde começa e onde termina cada palavrinha. É mentira da barata. Ela tem a casca dura. Viu como ficou melhor para se ler, para enxergar onde está cada palavrinha, que agora elas estão separadas, cada verso está no seu lugar. Ó. Só faltou aqui, que não vai ter linha aqui, então o ha-ha-ha. Ho-ho-ho não precisa escrever, que ele já está separado. Façam atividade, caprichem na letra, tá? Porque depois sempre alguém vai ler o que a gente escreveu. Nossa atividade 3, então, ortografia. Ortografia já do 2º ano, P e B. Já estamos trabalhando há algum tempo. Então, essa é uma cruzadinha, onde vocês vão escrever o nome das imagens que estão aparecendo e depois copiar novamente embaixo nas duas tabelas. Temos palavras com P e palavras com B. Então, aqui temos um peru, pavão, palhaço, porco, bode, sabonete, boi, bule, bruxa, bola, abacaxi, piano, borboleta, pente, peixe, peteca e pato. Já vimos muitas dessas palavrinhas, já escrevemos em atividades anteriores, tá? Vai estar fácil. E agora iremos para o livro. Página 28 e 29 do nosso livro vai falar do B e do P. E ele é uma sequência da cantiga A Barata Diz Que Tem, que já vimos na aula anterior e vimos hoje também na segmentação. Então, na primeira, escreva as palavras que dão nome aos desenhos. Então, o primeiro desenho é uma barata e o segundo é pé peludo. Palavras na barata. Leiam as palavras da lista abaixo em voz alta. Depois escrevam essas palavras na barata seguindo a dica. Dica: só valem os nomes dos bichos que começam com a letra B. Então, vocês vão ver. Boi é um bicho. Batata. Lobo. Começa com a B da barata. Baleia. Bule é bicho. Burro. Bolo. Então, vocês vão ler as palavras da lista abaixo em voz alta e depois escrever essas palavras na barata seguindo a dica. A dica é: só valem os nomes de bichos que começam com a letra B. Temos 3 bichos que começam com a letra B.
Daí vocês escrevam dentro da barata, pode pintar depois a barata, tá? Página 29. Como não estamos na escola, vamos ter que fazer em dupla com os responsáveis aí, né? Não podemos fazer sozinhos. Leiam as palavras da lista abaixo em voz alta. Depois escrevam essas palavras no pé, seguindo a dica. Dica: só valem os nomes de alimentos que começam com a letra P. Pipoca é um alimento? Começa com a letra P. Tapioca é um alimento? Começa com a letra P. Peteca, batata, bolo, pepino e pera. Temos aí 3 alimentos que começam com a letra P. É só copiar nas linhas do pé. Pode pintar o pé também. 3. Forme palavras com as sílabas que estão dentro do balão. Então, temos sílabas com P, B e as palavrinhas têm que ter essas sílabas, tá? Então, vamos ver uma aqui, ó. Bola. Podemos escrever bola aqui. Bota. Pata. Aí vocês vão usar a leitura, vão tentar achar. Tem um monte aí que dá para formar, hein? Completem todas das linhas aqui ao lado. Escolha 2 palavras que você formou e complete a frase. A encosta no. Então, vocês vão ter que, depois que escreverem, acharem 2 que vão dar para completar aqui. A atividade 4 é hora de traçar as letras B e P na seção traçado de letras das páginas 255 e 265. Não iremos iniciar ainda. Quando começarmos a apostila, daí iniciaremos esse traçado da letra cursiva. Por enquanto, então, não é para fazer essa atividade 4. Ok? Boas atividades, tem bastante atividade, mas precisamos ter feito isso para correr o livro, para ele chegar no conteúdo que precisamos ser trabalhados nesse primeiro bimestre, ok? Obrigada.